Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez, minha gente, muito bom dia. Bom dia para você que está sempre ligado aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Começando o nosso Código Aberto, o último Código Aberto do ano. E com o pessoal em atraso, né? Só a Maria que chegou até agora, Maria. Acho que é a preguiça do final do ano, Maria. Verdade. Tá em ritmo de férias. Já tá em ritmo de férias, mas vamos fazer enquanto que aqui é ao vivo. Vamos lá. Como é que foi o final de semana? Foi bom? Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo. Tudo de bom. Final do ano também vai ser melhor, vai entrar em férias, não é? Sim, esperamos, né? Esperamos que sim. Se Deus quiser. Para você que nos acompanha aí também pelo nosso Face, pelo nosso YouTube, seja bem-vindo, né? Finalmente, reta final também da nossa série, né? Essa semana foi, assim, bem emocionante para mim, pelo menos, né? É um tema fantástico, né? A gente vê a restauração, né? Aqui a gente falou o trimestre inteirinho sobre unidade em Cristo. A gente falou de problemas que a igreja enfrentou, a igreja primitiva. E a gente também falou do início, né? Adão e Eva também, como é que foi rompida essa unidade. Nós chegamos até os nossos dias também. Falamos como a igreja pode ser unida, mas o principal de tudo é essa restauração que Cristo vai fazer, né? Exatamente, restauração final da unidade, né? Pois é, restauração final da unidade é o tema de hoje e o verso principal está aqui em 2 de Pedro 3, verso 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a mensagem de Pedro pra gente e que nos fortalece também. Vamos orar? Vamos lá. Bom, vou pedir quem vai orar hoje? Maria. Beduína, ora pra gente. Oremos então. Santo e eterno Pai, Senhor, a nossa alegria, a nossa gratidão por mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. E um tema, ó Deus, que realmente enche nosso coração de alegria, de esperança e saber que logo mais o Senhor vai restaurar todas as coisas. Amém. O Senhor vai nos conduzir a um novo céu, uma nova terra. E nós oramos nesse momento para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra e nos preparar cada dia para estarmos também nesse lugar maravilhoso que o Senhor preparou já para cada um de nós. Nós te oramos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romário, pode vir, Romário. Nós começamos hoje, meu amigo, acho que um minutinho antes aí. Tudo bem, Romário? Bem-vindo. Você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube e já está vendo o Facebook, o Romário acabou de entrar ali, ó. Tá hoje com uma gravata bonita. Essa gravata é legal, hein? Um dia eu vou ter uma gravata assim. Ô Maria, a gente já fez oração, viu, Romário? Tava esperando você começar, você chegar. Sem você a gente não começa. A gente vai começar assim, de qualquer maneira, né? Mas tudo bem com você, Romário? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom dia a cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Amém. Bom, a gente estava lendo aqui o verso áureo, né? A gente falou esse verso muito interessante. É uma promessa que Deus nos faz através de Pedro, de um novo céu, uma nova terra. Agora, a gente vê, isso não é novo, né? A gente já encontra no livro de Isaías, aliás, a gente usou bastante o livro de Isaías nessa semana, já revelando como vai ser essa nova terra, esse novo céu. E tem coisa que a gente nem revelou aqui na lição, mas que é coisa tremenda. Mas vamos começar aqui. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, sempre foi um assunto importante no Novo Testamento. Eu até costumo falar muito que a gente fala pouco, quando a gente pensa nas igrejas, sobre a volta de Jesus, né? A gente até comentou isso aí, acho que na semana passada. Mas quando os discípulos, eles estavam aqui na terra pregando depois de Jesus, o que eles mais pregaram foi sobre a segunda vinda de Jesus, não foi? Exatamente. Aliás, eles pregaram o evangelho de tal maneira, com tanta força, com tanto poder, era justamente com a esperança da volta de Jesus, né? Quando Jesus disse assim, disse para eles, né, lá em Mateus 24, ele disse, olha, quando o evangelho do reino for pregado para todas as nações, então virá o fim. Então eles saíram e pregaram o evangelho para todas as nações mesmo, com tanto ímpeto, com tanta força, que era para que Jesus voltasse logo, né? É verdade. É uma coisa também, Romário, que a gente vê muito, né? A gente vê muitas promessas por aí, né? A gente vê muita gente falando, não, vai melhorar o mundo, vai ser isso, aquilo, vão falar de paz e tal. Mas a Bíblia nos revela que aqui nessa terra, antes da volta de Jesus, não vai ter nada de bom, não. Não mesmo. Não. Na verdade, a volta de Cristo é a grande esperança. Onde nós podemos ali esperar
novos céus, nova terra, onde tudo que é mal, tudo que é ruim, deixará de existir para todos sempre e apenas um lá eterno. Então essa é a grande esperança, sempre foi. Foi a grande esperança dos discípulos da igreja primitiva no primeiro século, foi a esperança de todos os cristãos ao longo das eras e é a nossa grande esperança, a volta de Jesus. Tá, mas eu quero ir mais além aqui, eu quero pegar com vocês alguns textos. Por exemplo, o texto que é mais conhecido hoje na Bíblia, a gente tem lido muito pouco aqui os textos, eu queria ler com vocês, porque o nosso ouvinte possa ver que não é o que nós falamos, é o que a Bíblia diz, né? Lá em João 14, do verso 1 até o verso 3, eu vou ler aqui, embora a gente até possa falar de cor, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, uma promessa que Jesus fez, né, que nós um dia estaremos morando com ele, é isso? Isso mesmo, ficou muito claro que, por exemplo, no verso 3, uma palavra-chave aqui é quando Cristo diz: e quando eu for e vos preparar lugar, aí agora é a palavra-chave, voltarei e vos receberei. Então, Cristo fez a promessa. Então, entre os muitos textos que contêm a promessa da volta de Jesus, esse aqui é especial, pois o próprio Cristo prometeu: olha, eu vou, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei uma segunda vez para receber. É importante você falar isso aqui, porque tem algumas pessoas, me permitam falar, tem muitas pessoas que pensam assim, a pessoa já morre e já vai logo para o céu. Mas você disse aqui que Jesus disse que só depois que ele voltasse, que os discípulos estariam com ele, né? Não é antes da sua volta. É isso mesmo que está falando aí? Esse reencontro acontece na volta de Jesus. Apenas quando ele voltar. É que então a eternidade começa para todas as pessoas, inclusive para os seus apóstolos. Aqueles que já descansam no pó da terra, que já morreram, realmente se encontram dormindo no pó da terra, o sono da morte, aguardando a volta de Jesus. A gente vai ver isso mais daqui para frente, né? Daqui a pouquinho. Mas eu queria pegar uns textos aí interessantes. O Enoque, que viveu lá no início, ele também já acreditava na vinda de Jesus, é isso? Exatamente. Enoque também já acreditava e Enoque é interessante a gente ressaltar que ele viveu aqui na Terra com os olhos fixos no céu, né? Ele andava na companhia de Jesus todos os dias. Tanto é que Enoque, ele não passou pela morte, né? Ele foi trasladado direto, né, para o céu. Esse é um caso especial, né? É porque tem um texto aqui de Judas 14, né? Que fala que Enoque já profetizava, né? Você pode ler pra gente aí? Deixa eu só achar que é interessante, porque Enoque viveu muito antes da primeira vinda de Cristo, do seu nascimento nessa terra, e o texto diz que ele já profetizava a respeito da volta do Senhor. Então, enquanto a gente acha que o texto... Eu já achei. Já achou? Achei, 14:15, diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Sabe o que isso me chama a atenção, Diógenes, Maria e nosso amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo? É porque a gente percebe então que toda a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. Então não temos como ignorar esse momento, esse evento, essa bendita esperança que é a volta de Jesus. Veja que Enoque, o sétimo depois de Adão, já profetizava a vinda do Senhor com as suas miríades, com os seus anjos. Então veja que em toda a Bíblia nós encontramos referências sobre a volta de Jesus. E essa aqui é justamente a segunda vinda, né? Porque a primeira vinda dele, quem profetizou foi Davi. Exatamente. Tanto é que a gente vê muito no livro de Salmo, né? Jesus falando, citando muitas vezes o Salmo para falar dele, do Messias, né? Exatamente. Sim. E essas características aí realmente é da segunda vinda, porque diz que vai virar o Senhor com suas miríades. Sim. Então, em Mateus, a gente conta também Cristo vindo nas nuvens com os seus anjos, né? Agora, como é que eu posso ter certeza de que a segunda vinda de Cristo realmente vai acontecer? Porque, me desculpa, eu vou me colocar aqui no lugar do ouvinte que talvez não seja muito assim convencido ou convicto, porque ele falou assim, quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei. Ele já está há 2000 anos preparando esse lugar aí, que não fica pronto, meu. Parece demorado, né? Mas, tem quase 2000 anos. É verdade. A nossa fé ela deve ser fundamentada na palavra de Deus, né? E toda a Bíblia nós vemos as profecias se cumprindo. As profecias a respeito da primeira vinda do Messias, elas se cumpriram todas, né? Quando Jesus veio, então, a essa terra, da maneira como os profetas predisseram, dessa forma Jesus veio. E depois também eles profetizaram, desde Enoque, aliás, né? Já profetizava a respeito da segunda vinda. Então, a Bíblia é a certeza de que a segunda vinda de Jesus é real, que nós podemos acreditar nela. No texto que nós lemos no 2 Pedro 3,13, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa. Ou seja, ele faz um link aqui com a promessa de João 14:1 também, de 1 a 3, né? Que Jesus mesmo ele disse que voltaria. Então, se ele disse que voltaria, é porque ele vai voltar, né? A sua palavra é fiel. A Bíblia, ela... Em todos os momentos, todas as vezes que ela foi... que os profetas predisseram ali, as profecias, elas se cumpriram. Então, a profecia da segunda volta de Jesus, ela é real, ela vai se cumprir também. E eu penso o seguinte, não sei se o Romário concorda comigo, eu acredito que sim. Eu acho que foi mais difícil para Deus cumprir a primeira promessa da primeira vinda. A segunda é só para buscar os seus escolhidos e acabar com os ímpios. Agora, a primeira que foi mais difícil. Primeira, ele teve que deixar o céu... Sim. E virar um ser humano. E morrer por nós. Viver 33 anos aqui, né? 33 anos, sem pecar, né? Sendo humilhado, tal. Agora, foi para o céu, já está lá, fazendo todo um serviço, segundo nós já estudamos aqui em outros momentos, né? Em prol da salvação do homem. Aí quando está chegando tudo pronto, ele fala assim, não vou mais, não. Não faz sentido, né? Exatamente. E eu acrescento, Diógenes, ainda... que, por exemplo, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que o Senhor não retarda a sua vinda. Né? E diz que, pelo contrário, ele está sendo longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se a volta de Cristo não aconteceu até os nossos dias hoje, nós podemos entender que é porque Deus está sendo longânimo. Né? Verdade. Querendo salvar a todos. Está esperando por cada um de nós. Assim Exatamente. Como ele foi longânimo também com o povo de Israel, né? Porque você falou que Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha visto a segunda vinda de Cristo e se passou aí um bom tempo, né? Desde que a primeira vinda dele, ele teve compaixão do povo de Israel e está tendo compaixão hoje também de muitos de nós, né? E como é que Deus confortava o povo enquanto aguardava essa promessa? Através das profecias. Sim. Deus ia revelando as profecias, por exemplo, Deus revelou o local exato do nascimento de Jesus, de acordo com Miqueias, seria na cidade de Belém, e assim aconteceu. Então Deus ia dando várias profecias, o povo ia se confortando com as profecias. Hoje Cristo não retornou ainda, estamos aguardando a sua vinda, mas as profecias nos mantêm essa chama viva em nosso coração, indicando que logo, logo o nosso Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. É verdade. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa terra, né? Essa terra, a Bíblia fala que ela vai ser restaurada. A terra é essa aqui que a gente está vivendo? Isso mesmo. É interessante que a Bíblia ela começa falando na criação. Gênesis capítulo 1 fala da criação de Deus. E então, é claro que depois da entrada do pecado no mundo, tudo passou por mudanças. O mundo natural, nós mesmos seres humanos passamos por mudanças. Mas é interessante que a Bíblia diz que a terra será restaurada. Então, a Bíblia começa falando de criação, aí entra o pecado no mundo, Cristo volta, então leva os salvos para o céu por um período de 1000 anos. Quando cessam esses 1000 anos no céu, então a nova Jerusalém desce para esta terra. Só que é interessante que o livro do Apocalipse, no capítulo 21, fala que não será essa terra que nós conhecemos hoje, mas será uma terra recriada, podemos usar essa expressão, recriada por Deus. Deus irá fazer nova todas as coisas, será semelhante ao que era antes do pecado. Quando eu digo essa terra, eu digo o mesmo local. Mesmo local. Vai ser aqui mesmo. Não vamos para Marte, nem para Júpiter, nem... É aqui mesmo, né? Exatamente. Agora, vamos pegar aqui, gente. Apocalipse. Eu quero hoje ler bastante aqui os textos para que o ouvinte perceba como é interessante o que a Bíblia fala. Lá em Isaías 11... Pronto. Queria pegar Isaías, né? Você já fez aí menção de Apocalipse, que é mais conhecido, mas olha só que coisa. Eu queria que vocês analisassem comigo aqui do verso 1 até o verso 10. Eu vou ler rapidinho aqui. Diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
É esse mesmo, né? Isso. Aí eu acho interessante também o verso 6, eu acho ele muito interessante. Vamos ler então do 6, deixa eu ver se eu... Isso. Do 6 em diante. Não, vou ler do 5 aqui, ó. Diz aqui, ó. A justiça será o cinto dos seus lombos. Aqui se referindo à justiça de Deus nessa nova terra. Exatamente. Né? E a fidelidade, o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Faz um barulho de um cabrito aí. Vai não. O bezerro e leão novo e o animal cevado, ou seja, o animal gordo, andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com boi. Então lá nem o leão vai ser carnívoro, vai ser vegetariano. Né? Exatamente. Veja bem. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Aqui é serpente, né? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Muito bem, olha só que coisa. Esse texto aqui, a gente tem que ser muito claro também, sincero, esse texto aqui, ele tem dupla aplicação. Sim. Ele primeiramente se cumpriria se Israel tivesse andado nos caminhos de Deus. O plano de Deus era esse. Sim. Como eles não aceitaram, ele também pode ser usado para o lado espiritual para os nossos dias, né, escrever a nova terra. A nova terra. Né? A intenção de Deus, a gente não sabe como seria isso, mas Deus tinha um plano se Israel aceitasse de estabelecer aqui, naquela época, um reino diferente, mas isso aí é muito claro aqui, né? Sim. É muito claro. Só que você vê que algumas características desses textos aqui, a gente consegue ver também em Apocalipse 21, que está falando da nova terra. Então você percebe que tem sim essa dupla aplicação aqui. Então o que a gente percebe aqui é uma restauração da harmonia que existia antes do pecado. Antes do pecado, essa aqui era a realidade. E a gente percebe uma coisa, né, Romário e Maria, que o pecado que traz confusão, né? Exatamente. O pecado que traz discórdia, que traz briga, que traz violência, que traz guerra, né? Porque se os animais que antes brigavam agora estão em harmonia, né? O lobo com o leão e vice-versa, com uma ovelha, um cabrito, estão ali brincando sem ameaçar a nenhum outro. Uma criança pode também brincar ali. Guiar eles, né? Pode guiá-los, pode estar do lado de uma serpente, de qualquer animal que hoje é perigoso. Então a gente percebe como vai ser esse lugar de paz, né? É essa visão que pelo menos eu vejo aqui. Sim, e parece uma experiência real, e é real, né? Então a nova terra que Deus tem preparado, que vai estabelecer, que vai restaurar, é realmente algo assim fora da nossa imaginação, algo que realmente nós nem podemos imaginar. Aliás, o apóstolo Paulo até ele fala, né, que 1 Coríntios 15, ele diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, né, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então é algo realmente fantástico. Né? Então a gente pode também entender aqui que a morte e o sofrimento não mais terão lugar. Não mais. Vamos viver eternamente nesse lugar aí que Deus preparou pra gente. Não vai ter mais ninguém nas filas da UPA, do SUS, né? Querendo lá uma vaga. Não vai ter mais enfermidade. Tudo isso cessa na volta de Jesus, né? Tá, e com relação aos que morreram aí, que esperança nós temos aqui na Bíblia, hein? Lá em aos Tessalonicenses 4. Exatamente. Lá, 1 Tessalonicenses 4 é um texto realmente fantástico. Acho que vale a pena a gente ler. Eu posso ler aqui do verso 13, né? Isso. Até o verso 18, posso ler aqui, depois a Maria faz os comentários, diz assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Agora o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja só,
que o texto ele é bem claro, né? Porque ele fala a respeito da condição e o que vai acontecer com aqueles que morreram aguardando a volta de Jesus, né? Há esperança para eles também. Então o texto diz que eles vão ressuscitar no momento em que Jesus voltar também, né? Então os justos, os mortos, aqueles que estiverem dormindo, que desde Adão, né, até os últimos momentos que precedem a volta de Jesus, esses vão ressuscitar para também herdarem a vida eterna junto com os salvos. A gente percebe aqui, né, essa palavra novo aparece muitas vezes, né? Novo céu, nova terra, um novo corpo, é tudo novo. Alguém pode até começar a pensar assim, como é que Deus vai fazer? Adão que já morreu, já há muito tempo, não tem mais nada, né? já putrefez tudo. Como é que ele vai ressuscitar? Gente, aí é você querer se colocar no lugar de Deus, né? Deus que sabe como ele vai fazer. Exatamente. Ele é Deus, ele pode tudo, né? Nós não sabemos como, mas o fato é que ele vai fazer. Ele vai recriar. Mas é um corpo não corruptível mais como o nosso, ou seja, que não peca mais, né? Exatamente. E imortal, né? O corpo que desceu à sepultura enfermo ressuscitará em glória. Aquele corpo que desceu todo cheio de defeitos ressuscitará em glória. Então, só acrescentando o que a Maria mencionou aqui, a Maria disse que os mortos desde Adão irão ressuscitar. Então, a gente percebe aqui que na volta de Jesus haverá ali a restauração dos relacionamentos. A morte, ela interrompeu muitos relacionamentos. Hoje as pessoas sentem saudade de um ente querido. Então, para mim, quando olho esses textos aqui, eu fico imaginando que a volta de Jesus será o encontro de gerações. Com certeza. Agora, mas aí você falou que vai ser encontro de gerações. Deixa eu colocar agora uma pimentinha aqui, peraí. Uma perguntinha capciosa. Vamos lá, na mira da verdade. Isaías 65, verso 17, diz assim, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu te pergunto, lá no céu, a pessoa, eu vou estar lá no céu, eu vou reconhecer as pessoas que eu conheci aqui na terra? Sim. Mas eu não disse que não vai ter lembrança das coisas? É verdade. É interessante. Como entender isso, né? Como entender, né? Eu entendo assim de maneira que lá no céu as coisas vão ser tão diferentes, são tão boas, que nós não vamos lembrar das coisas ruins que aconteceram aqui. Né? Nós vamos ter lembrança assim um dos outros, vamos nos reconhecer quando chegarmos lá no céu. Né? Mas as coisas ruins, essas vão ficar para trás. Essas nós não vamos precisar lembrar, porque tudo que Deus criou realmente será algo maravilhoso que não vai deixar espaço para nós lembrarmos das coisas passadas. Legal. Exatamente. Então, assim, lembranças podemos ter. Nós temos alguns textos aqui que mostram que Cristo, após a sua ressurreição, já com o corpo glorificado, que é o que os santos irão ter, os discípulos o reconheceram. Eu estava procurando aqui um texto e achei que diz assim, em Mateus capítulo 8, verso 11, fala mais ou menos assim, digo-vos, Cristo falando, né, com relação aqui à eternidade, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, se Abraão, Isaque e Jacó serão reconhecidos no céu, então nós também iremos nos reconhecer. Sim. Né? Poderemos não ter essa lembrança de pecados, mas eu poderei saber que o meu amigo Diógenes estará lá, poderei conversar com ele normalmente na eternidade, quem sabe viajar para outros mundos criados ali junto com o meu amigo Diógenes, aqui com a Maria. Eu acho que não teria graça a gente não reconhecer os nossos, né? Sim, imagina. É claro que nós vamos ter um semblante, né? A fisionomia vai ser a mesma, o corpo vai ser saudável, como ele falou, né? Quem tinha uma enfermidade, e a gente sabe de muitas pessoas que hoje estão deformadas pelo pecado, né? Sim. O semblante é triste, então você imagina uma pessoa totalmente saudável agora, a mente dela e o corpo, tudo fica diferente em parte, né? Mas os olhos ali, a gente vai reconhecer as pessoas pelos olhos, né? Exatamente. Vai ser mais fácil. E aí, pelo tom de voz. Exatamente. Por exemplo, aqui no nosso guia que diz alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Maria, ela reconheceu a voz de Jesus quando foi no túmulo. Né? Ele já é ressuscitado, já é glorificado. Tomé também reconheceu a aparência física de Jesus. Os 2 discípulos de Emaús também reconheceram os seus trejeitos na mesa quando estavam jantando. Então, isso nos dá... A gente também vai conhecer os trejeitos das pessoas, né? Exatamente. Sim. Então, isso nos dá base para entendermos de que na eternidade iremos nos conhecer. Irei conhecer minha família, né? Meus amigos. A sua filha. Sim. Minha filha. Sua filha. Exatamente. É verdade. Agora, um detalhe que a gente precisa acrescentar aqui, meninos, é que por ocasião da volta de Jesus, né, o que vai ser transformado será o nosso corpo, né? O nosso caráter, ele não vai ser transformado nesse momento.
Aí que tá. Aí é que mora o perigo, porque às vezes nós podemos pensar que a gente pode continuar vivendo aqui da maneira que está, de qualquer forma, que quando Jesus voltar, de um passo de mágica, no estalar de Deus, ele vai transformar tudo. E não é bem assim. O caráter é transformado aqui, né? A gente não vai lá pro céu para ser transformado no caráter. Exatamente. Eu queria só pegar mais duas coisinhas aqui que eu achei interessantes. Uma delas é com relação à árvore da vida. A Bíblia fala que nós vamos ter a árvore da vida lá, que nós vamos comer e que ela vai ter um papel lá importante, né? Qual vai ser a função da árvore da vida? Olha só, é interessante o texto aqui de Apocalipse, né? Que ele fala ali que as folhas das árvores, né, da vida serão para as curas das nações. E o nosso guia aqui, ele diz que ela se refere figurativamente à remoção das barreiras nacionais e linguísticas, né, e separação. Então não vai haver mais essa separação, vai haver essa restauração da unidade, né, que esse é o objetivo final, nesse é o objetivo principal. A árvore da vida, ali para Adão e Eva, ela serviu para manter a vida, para manter a imortalidade. E vai servir para isso para nós também, né? Para manter a imortalidade, manter a vida eterna. Tanto é que a Bíblia fala que só terá direito a comer da árvore, né? Do fruto da árvore da vida, somente aqueles que estiverem com seus nomes escritos ou inscritos no livro da vida. Aí a gente fica pensando assim, vem cá, mas peraí. A gente não vê alguns textos da Bíblia que falam que os ímpios vão queimar eternamente? Se vão queimar eternamente vivos, então eles também têm vida eterna. Mas a Bíblia não fala que a eternidade é só para quem come do fruto? Então tem coisa assim que você tem que entender, senão não cai, né? A ficha, né? Não casa, né? Não, a eternidade é só para quem é salvo, irmão. Exatamente. Agora eu queria destacar aqui uma coisa que me chamou a atenção, ainda na lição, é a questão das nossas atividades lá no céu. Que a gente, hoje em dia, tem assim, né, aquele conceito de o céu, um lugarzinho sem graça, né? Não vai fazer a gente nada. tocando harpa. A gente vê que, segundo aqui alguns textos da Bíblia, que no céu nós vamos plantar, ninguém vai plantar para o outro comer, cada um vai fazer a sua própria plantação, né? Então não vai ser um lugar de ociosidade no céu, né? Vai ser um lugar... Imagina, a eternidade toda parada ali. A obesidade vai chegar no céu, né? Não. É interessante que você vê, nós estamos falando que a terra será restaurada à semelhança do que foi criada por Deus no início. Então você vê que Adão não ficava na ociosidade. A Bíblia diz que Deus, ao criar Adão, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Adão tinha atividades que os santos também, que herdarão a vida eterna, também desempenharão algumas atividades. E é interessante que, falando da árvore da vida, em Apocalipse diz que ela dá 12 frutos, né? Um para cada mês, Um né? para cada mês. E é interessante que você vê que a Bíblia ela se completa por inteira. Então, se nós queremos entender um assunto, devemos pesquisar em toda a Bíblia, porque toda a Bíblia vai falar a respeito de um assunto. Aí você vê que, por exemplo, em Isaías 66, eu achei muito interessante, no versículo 23, diz: "E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor." Então estaremos na eternidade, mas o que esse texto me faz entender é que haverá um momento, um encontro mensal, em que todos estarão chegando até a santa cidade, que é a capital do novo reino, para prestar um culto e adoração a Deus. E eu fico imaginando, se a árvore da vida dá um fruto mensalmente, e aqui Isaías diz que haverá um encontro de uma festa da lua nova a outra, ou seja, um encontro mensal. Eu penso que será para se alimentar dessa árvore da vida, que tem essa propriedade de perpetuar a vida eterna, né? De dar a vida eterna. Então você vê que são coisas maravilhosas. É claro que não podemos obter o conhecimento de tudo agora. É claro que até durante a eternidade a gente vai estar constantemente aprendendo e não vamos nos saciar de aprender os mistérios de Deus na eternidade. Imagine agora com essa mente infinita que nós temos. Interessante, né? É muita coisa, gente, para a gente entender e com pouca revelação. Mas o que Deus revelou para a gente já é suficiente para a gente saber que Ele vai voltar e que a melhor vida que você possa ter aqui nessa terra não se compara à vida eterna que Deus tem para todos nós. Acho que a gente já pode encerrar, né? Já passamos do horário, acho que já está claro. Quem quiser mais informações, pode procurar a Igreja Adventista amanhã, a partir das 9 da manhã, 9h15,
ou 9h20, muitas classes estarão lá se reunindo para debater esse assunto. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A partir da semana que vem... o que vai ter semana que vem? Semana que vem vamos estar com uma nova série que é sobre o Apocalipse. Já tá até com medo, vai até desligar o rádio, tá com medo dos bichos aí? Calma, não fica com medo dos bichos não. É revelação, gente, é coisa de Jesus para você. Então você que tem vontade, você quer perder o medo, se está escrito foi para o nosso conhecimento, né? Foi para o nosso ensino, é para ser estudado. Então você que quer aprender, esteja aí fazendo, acompanhando. A gente vai entrar de férias, né? Mas depois a gente volta, né? Você pode procurar uma igreja adventista e estar lá pedindo. Inclusive, você que quiser adquirir esse material, você também pode procurar a Casa Publicadora Brasileira aqui em Belém, né? Lá tem também essas lições aí, a próxima lição. Verdade. Quero agradecer aos meus companheiros desse ano, que estiveram aqui firmes e fortes. Ela não pôde vir, a Rose, né? Mas agradecer a Luz, agradecer ao pastor Dimes, agradecer a todo mundo. Não vou citar todos os nomes, não vou esquecer de alguém. Mas todo mundo que esteve, vocês aí também, a própria... o próprio ouvinte que esteve aí com muita paciência nos ouvindo, que Deus esteja abençoando vocês, e até ano que vem, né, com mais um estudo bíblico, tá bom? É verdade. Que vai ser um estudo bíblico, na verdade, né? Apocalipse é um estudo bíblico. Fantástico. Código aberto. Mensagem final aí, quer mandar? Quem quer mandar? Vamos lá. Eu só quero ressaltar aqui que a ressurreição e a ascensão de Jesus, nosso Senhor, ele é a prova segura de que ele vai voltar. Ele disse que vai voltar, então a sua palavra é fiel e não falha. Amém. Né? Se ele não tivesse, se Jesus não voltasse, não teria por que ele ter ressuscitado, muito menos morrido. Então, é a prova de que realmente ele vai voltar. E o dia de nós nos prepararmos para esse momento é hoje. Agora é o momento da preparação. Então, que nós possamos, querido ouvinte, nos preparar todos os dias para aguardar o nosso Senhor, que breve vai voltar nas nuvens do céu. Amém. Romário? Amém. Eu queria concluir aqui lendo o verso que a Maria até citou já em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Deus tem coisas boas preparadas para todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos orar. Ora para a gente, Romário. Oremos. Deus eterno, agradecemos a Ti pelos momentos maravilhosos que passamos em Tua companhia, estudando a Tua palavra, entendendo que Cristo, Ele voltará uma segunda vez para nos buscar, para nos levar para a eternidade. Há uma nova terra que será recriada, que será a nossa habitação, um lugar de harmonia, um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Essa é a nossa grande esperança. Mas nessa esperança que a nossa fé está firmada todos os dias. Por esse motivo, venha estar conosco, estar com cada ouvinte da Rádio Novo Tempo nesse exato momento. Oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. A gente se encontra ano que vem, só ano que vem. Isso aí, feliz ano novo. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.